Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje eu vou ensinar a trocar a correia dentada dos Honda Civic de 92 a 2000, beleza? Vamos lá! Ninja! Esse vídeo vai ser focado nos Civics 1.6, 16 válvulas de comando simples, tá? Com e sem VTEC, o procedimento é o mesmo, então eu estou englobando os LX, os ZX, Coupé, Sedã e etc. A correia dentada, ela faz o sincronismo entre o comando de válvulas e o virabrequim. Porque como eu expliquei naquele vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição a descida e a subida do pistão, fazendo os 4 tempos, então admitindo ar e combustível, comprimindo, explodindo e fazendo a exaustão, ela tem que ser em sincronia com as válvulas. E quando desce o pistão, tem que abrir as válvulas de admissão para admitir. Quando ele está subindo, as válvulas de admissão tem que fechar para ele comprimir, tudo fechado, a vela dá a faísca. Quando der a explosão, o pistão vai descer. Quando ele descer, as válvulas de escape tem que abrir para ele poder expulsar os gases. Todo esse sistema ele tem que estar em sincronismo. E quem faz isso é a correia dentada. Para esse vídeo, eu vou utilizar um motor que está no lugar, no caso desse Coupé 96, e um motor que está fora. Porque o motor, quando está dentro do cofre, é muito difícil filmar e ir ilustrando tudo que eu for fazendo. Então, eu vou mostrar no carro e vou fazendo no motor que está fora. Olhando o motor, você vai ter essa visão. Aqui é a capa da correia dentada. Se você perceber, ela fica debaixo da tampa de válvula. Então, há necessidade de retirar a tampa de válvula. Para retirar a tampa de válvula é muito simples. Você vai primeiro retirar os cabos de vela, retirar o respiro aqui que vai lá para o intake, vai retirar o cabo terra que vai ter na tampa, para assim retirar os 5 parafusos e retirar a tampa. Quando você retirar a tampa, você já vai ter acesso a essa capa para retirá-la. Para você retirar essa capa, vai ter um parafuso aqui e um parafusinho ali. São 2 parafusinhos 10. Assim você pode retirar a tampa, tá? Eu vou colocar porque esse motor é para ilustrar. Aí você vai ter a visão da polia do comando. Lá para baixo do motor, nós vamos ter a polia tripla. A polia tripla é a polia responsável por usar o movimento do motor para girar a correia do ar-condicionado, da direção e do alternador. Para retirar as 3 correias, eu vou deixar aqui em cima os vídeos que eu ensino cada um. Então eu tenho um vídeo que eu ensino sobre a correia da direção, um sobre a correia do alternador e um sobre a correia do ar-condicionado. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar os links aqui em cima e aqui na descrição. Retiradas as correias da polia tripla, nós vamos ter essa visão aqui. Se você observar, lá dentro da polia existe um parafuso 19, mas se você pegar e colocar o soquete lá dentro e girar, o motor vai girar junto. Então, para isso, existe uma ferramenta. É a famosa chave 50 milímetros. Essa chave, ela tem um bocal de 50 milímetros que encaixa perfeitamente na polia. Então, você vai utilizar essa chave para colocar na polia e travar no carro, ou na suspensão, onde der, para quando você fizer a força dentro do parafuso, o motor não gire. Procure na internet, no Mercado Livre, essa chave Honda 50 milímetros. O parafuso, ele sai para esse lado, sentido anti-horário. Então, a gente vai ter que fazer com que a polia não rode. Você vai achar um lugar na suspensão, ou que dê para travar, e ela trave na suspensão. Com a polia travada, nós podemos vir com o soquete 19 e desparafusar esse parafuso. Eu vou demonstrar aqui nesse, para vocês conseguirem ter uma visão do que eu estou falando. A chave vai travar a polia, e aí você vai poder vir com uma chave 19 e desrosquear o parafuso sem que o motor gire. Retirado o seu parafuso, a sua polia vai sair. Você tira ela e cuidado, porque vai ter uma chavetinha, como eu estou mostrando na imagem. Essa chavetinha, ela faz com que a polia fique na posição correta, pois ela tem a marcação
dos pontos de avanço. Se você olhar aqui, ela vai ter uma posição certa aqui e uma posição certa aqui na ponta do virabrequim. Preste atenção, guarde bem essa chaveira. Em seguida, nós vamos ter que retirar a capa como essa aqui, só que a capa inferior. Essa capa é dividida em duas partes. Bom, desconsidere o estado dessa capa. Essa aqui é só, por exemplo, que é a única capa que eu tinha aqui. Ele vai ter vários parafusinhos 10. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então você vai retirar todos esses parafusos e aí retirar a capa inferior da lateral. Essa é a visão lateral que você vai ter do seu motor assim que você tirar toda essa capa e a polia. Fique atento, ele tem essa arruela na lateral, você separa ela, guarda, que ela é muito importante para não deixar a correia escapar um pouco para o lado e nem ficar raspando na capa, né? Então a gente guarda aqui essa arruela. Olhando ela aqui, a gente tem a polia do comando, a bomba d'água, ou seja, ela gira conforme a correia dentada vai girando, o esticador dessa correia. Observe que o esticador é o único desse sistema que pega atrás da correia. Ele não pega onde está o dentado, ele pega na parte lisa. Ele faz essa esticada para dar atenção na correia. E a polia do virabrequim, onde tem a bomba de óleo. Então aqui está a polia do virabrequim, aqui está a ponta do virabrequim e aqui está a bomba de óleo. Essa é o caminho que a correia dentada faz. Comando de válvula, bomba d'água, esticador e virabrequim. Bom, você já deve ter visto o tamanho dessa polia e o tamanho dessa polia. Se a gente observar, cada um giro do comando são 2 giros do virabrequim. O comando ele vai dar um giro completo para cada 2 giros do virabrequim. Como eu tinha dito, ele existe um sincronismo entre o comando e o virabrequim. Para a gente saber onde que está no PMS, ou seja, no ponto morto superior do primeiro cilindro, se você observar aqui na polia, ele tem um escrito up, tá? Isso aqui varia do Y7, do Y8 e do Z6. Sempre vai ter a parte superior, tá? Nós vamos utilizar a própria polia na localização certa. Você coloca de novo a polia tripla e com a ajuda da ferramenta, nós vamos girar até que o up fique na parte de cima. Então, lembrando, sempre gira o motor nessa direção. Então, se o carro está para cá, sempre gira para frente do carro, não gira ao contrário, tá? Esse procedimento de alinhamento no PMS pode ser feito antes de tirar tudo, mas eu prefiro fazer depois, porque para você tirar o parafuso lá de dentro, ele acaba andando, acaba mexendo, então eu prefiro fazer posteriormente. Mas você pode fazer isso na hora que você estiver tirando a polia para retirar a capa. Eu vou girando aqui o motor e aqui nós vamos acompanhando o aviso de up. Coloca aqui. E observe que o up agora vai ficar alinhado para cima. Sempre teremos o up para cima, mas para você chegar no ponto certo, cada polia tem uma marcação. Por exemplo, no Z6, nessa capa inferior, ele vai ter uma setinha aqui e vai ter um detalhe na polia para alinhar aqui por baixo. Vamos pegar como exemplo esse Y7. Você coloca o up para cima, como o outro, e veja aqui atrás, tem uma seta aqui nessa capa. E reparem aqui, na polia, ele também tem uma marcação. Então você vai girando até que a marcação se encontre. Cada carro vai ter uma marcação em algum lugar para mostrar exatamente o TDC, que é o Top Dead Center ou ponto morto superior. Agora chegou a hora da gente retirar a correia dentada. Nós vamos retirar a polia, sempre tomando cuidado com a chavetinha, tá? Agora, nós vamos ter acesso aqui à polia de ajuste da tensão da correia. É o tensionador da correia. Você simplesmente afrouxa esse parafuso. Agora existem 2 pontos. Caso você não vá trocar o tensionador, que é muito recomendado, tá?
você só vai afrouxar esse parafuso para ele poder andar. Porque como ele funciona? Ele é um tensionador com uma mola, que ele faz aqui, ó, e tensiona. No caso, nós vamos trocar, tá? A gente solta esse parafuso, que a polia vai distensionar. Veja que ele tem um jogo. Nós vamos soltar e veja que ele já vai afrouxar, tá? Afrouxando, a gente já consegue tirar a correia dentada. Você vai puxando ela, que ela sai. Agora uma dica. Obviamente, esse carro, ele tá fora, né, o motor. Mas esse aqui é o suporte do motor. Você vai perceber que você não vai conseguir tirar a correia. Então, para isso, embaixo do motor, você vai colocar um macaco, coloca uma madeira, um pano para não machucar o cárter. Você vai escorar o motor. Escorado o motor, você vai retirar essas duas porcas aqui e você vai liberar o coxim do motor. Então o motor vai estar apoiado por baixo e você vai poder retirar aquele coxim. Aí a correia dentada vai poder ser retirada. E está retirada a nossa correia dentada. Você vê que uma correia dentada tá ruim quando ela começa a trincar, ela começa a esfarelar do lado, a aparecer as partes internas dela. No caso, essa tá boa, mas a minha dica para assim que você comprar um carro que o cara não sabe as manutenções que foram feitas troque a correia dentada e o esticador da correia. Nem pense, tá? Porque esse é o grande problema. Você imagina que ela faz o sincronismo entre o pistão e as válvulas. É muito próximo que acontece. Então, quando o pistão tá aqui, ele tá descendo, a válvula abre, admite. Aí ela já está subindo, ela já fechou. Agora você imagina se isso estoura e você perde o sincronismo. Aí que os caras falam, puta, atropelou válvula. O que é? Você imagina se você perde esse sincronismo, a válvula de admissão abre e o pistão está subindo. Puta, o pistão bate na válvula, a válvula entorta, a válvula volta. Puta, mas é uma bagunça. Não deixe a sua correia dentada estourar. Troque sempre. Tem dúvida? Não sabe? Comprou o carro, não sabe a manutenção? Troca a correia dentada. Já aproveite que você vai tirar todo esse sistema e troque o retentor aqui da bomba. Já aproveite, se você observar aqui atrás da polia, é aqui que está o retentor do Vira lado bomba de óleo. Aproveite para tirar, já troca esse retentor que geralmente ele vaza. E já aproveite para trocar esse retentor traseiro aqui da polia do comando, caso esteja vazando ou por segurança. Agora nós vamos retirar o tensionador. O tensionador, ele trabalha aqui internamente com o rolamento, a pista e uma mola. Essa mola que faz a tensão do tensionador, né? Ela que faz a tensão do sistema. Primeiramente, nós vamos retirar essa molinha, desparafusa todo o tensionador e retirado o nosso tensionador. Bom, você vai ver que um tensionador tá ruim. Ele tem esse jogo aqui, ó. Ele começa a roncar e começa esse jogo, rolamento interno que já foi pro saco. Para instalar, você vai pegar o tensionador novo. Claro, eu tô usando como exemplo. Você vai pegar o tensionador novo. Aqui ele tem um ponto, ó, que é onde ele encaixa essa parte do tensionador para ele fazer esse movimento. Coloca o parafuso, não precisa apertar forte, tá? Pode deixar ele frouxo, porque a gente ainda vai tensionar o sistema. Pega a molinha nova, coloca nesse braço e você vai ver um pino aqui em cima. Coloca a mola, pegue a correia nova e agora nós vamos instalar. Bom, aproveite também para dar uma olhada em vazamento de bomba de água, tá? A bomba de água vaza, esse é o momento certo para trocar a bomba d'água, caso seja necessário. Você vai ver vazamento, se ela é de uma marca ruim, se a polia aqui tá com alguma folga e etc. Isso é um assunto para outro vídeo. Se você observar aqui, ó, ele tem uma seta e um traço. Ele quer dizer que ele tá no PMS. Então a gente sabe que aqui tá no PMS, ó, tem uma marca na polia e uma seta na bomba. E ali as marcações da polia do comando. Na hora de colocar a correia, existe uma ordem. Você vai ver muito vídeo na internet, o pessoal não seguindo essa ordem, mas a ordem certa é: primeiro, polia do Vira. Segundo, esticador.
passa por trás dele, bomba d'água, para então a gente ir na parte da polia do comando. Caso você tenha dificuldade, para colocar a correia, a gente pode distensionar ele para facilitar a instalação da correia e aí a gente solta. Não é tão fácil quanto eu mostrei, tá? Porque eu estou usando como exemplo. Está colocado. Agora é hora da gente tensionar a correia dentada. Eu vou mostrar isso aqui antes para mostrar ele aberto e mostrar como é por dentro. Não se esqueça nunca dele. Se você olhar a curvatura dele, ele é assim, ó. Então, sempre a parte curvada para fora, porque você não quer que pegue na correia, né? Sempre ao contrário. Colocou, chavetinha, coloca a chaveta para ele posicionar no lugar. Assim que você colocar a correia, sempre confira se a risca está na seta e as marcações do up aqui, tá? Polia tripla. Por segurança, prenda um pouco a polia caso você faça antes o procedimento. A diferença com a capa e sem é que com a capa você vai conseguir alinhar as marcações de PMS com a tampa. Esse é um indício com a tampa de plástico que ele está no PMS, a seta lá embaixo e as marcações aqui em cima. Tudo tem que estar sincronizado. Para fazer a tensão da correia, nós vamos livrar esse parafuso, você vai deixar ele um pouco frouxo para o esticador poder fazer esse trabalho aqui. O frouxo dele é, depois do aperto, você tira ele 180 graus. Tirando 180 graus, ele fica no ponto certo de ajuste. Nós vamos girar a polia, utilizando a nossa ferramenta, 3 dentes aqui na polia do comando. Você vai pegar um ponto de referência, por exemplo, o final da tampa ou o começo do plástico, e vai rodar 3 dentes para fazer a tensão correta. Vamos colocar aqui, vamos girar. 1, 2, 3 dentes na polia do comando. Dada essa tensão, a gente já pode prender o tensionador. O tensionador, ele tem 4,5 kg de força para travar ele. Então, com a utilização de um torquímetro, nós vamos colocar aqui 4,5, onde eu ensino a utilizar ele corretamente. Selecionamos aqui 4,5 e damos o aperto no parafuso do tensionador. Damos o aperto e a nossa correia está tensionada. Se você pegar ela aqui, ó, você já vai ver que ela criou uma tensão. Para você ter certeza que ela está correta, nós vamos girar o motor de 4 a 6 vezes no sentido da rotação do motor. Claro, sempre. Para a gente ver se não vai pular um dente, se não vai soltar alguma coisa, só para garantir. Então, depois do aperto, bom, nós damos as voltas no motor e você vai reparar se está tudo certo, se a molinha está no lugar, se não pulou nenhum dente, se está correto. Então, está trocada a nossa correia dentada no motor. Agora você vai fazer o caminho inverso. Você coloca a capa, coloca a polia tripla, dá um aperto no parafuso dentro, utilizando a chave, travando na suspensão para não fazer o motor girar. Coloca a capa superior, coloca a tampa de válvula, faz os apertos dos parafusos. Eu não vou mostrar porque é muito redundante o caminho inverso do que eu fiz, tá? Importante também, sempre vai conferindo os pontos, se tá no ponto certo da polia de cima, de baixo, na hora da montagem, faça isso com calma, tá? Isso aí é um procedimento muito elaborado. Se você não tem experiência nenhuma, eu indico levar para um profissional, tá? Que te dê garantia, que faça um trabalho certo, porque um errinho desse, um dente que você é 2 dentes, um tensionador que você deixa mal tensionado e ele acaba pulando, você pode acabar com o seu motor. Sempre indicado levar no profissional, ou se você tem uma experiência já com mecânica, faça com calma e seguindo passo a passo, tá bom? Então, muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.